Hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022. Este muito antigo criminalista começa amanhã cedinho, porque Dione e ele acordam mal à luz do dia, atravessa a janela e Dione também desperta, lhe faz companhia no café da manhã. E é na manhã em que o Leite Fernandes lê, passa os olhos no jornal O Estado de São Paulo, participa hoje da tristeza pelo falecimento da matriarca, que era corresponsável também pela administração de uma parte importante do conglomerado Bradesco. Houve tempo em que este Leite Fernandes estava mais próximo daquela instituição, porque tinha amizade mais ou menos aprofundada com líderes daquela época. Restam poucos hoje, mas respeitadíssimos dentro daquela instituição que é uma das maiores do país. O Leite Fernandes participa da tristeza da família e manda as condolências àqueles que estão ainda sobrevivendo lá dentro e aos descendentes daquela família que administra com tanta proficiência o Banco Bradesco e suas empresas interligadas. O Paulo Sérgio vê essas notícias todas as manhãs. O jornal agora está melhor, é melhor lido, inclusive na mesa do café da manhã, porque se ajeita melhor entre as xícaras. E Leite Fernandes estava a começar a bebericar a sua refeição matutina. E Dione lhe disse: veja se você, entre esses comentários ácidos que você faz às vezes sobre o ditador da Rússia, veja se você come razoavelmente bem, porque você tem se alimentado muito pouco. E é preciso comer, principalmente na nossa idade. E o Leite Fernandes ia continuar falando mal de Putin e de Bolsonaro. E a Dione o suportou durante algum tempo, mas disse: por favor, passe a manteiga, e a manteiga sem sal. E não se esqueça de que você precisa se alimentar, sim. E o Leite Fernandes largou o café da manhã, veio terminar uma pintura que começara 2 dias antes, estava para terminar a pintura e preparar o enquadramento dela. É uma sorte de desenhos que pouca gente entende se e quando não examinar com muita atenção. São desenhos dramáticos, sim, mas o Leite Fernandes não tem condição de fazê-los muito joviais, como este
que está por aqui, que vai ser mostrado após, que é um desenho a crayon que o Leite Fernandes fez há uns 2 anos atrás. Ele é triste, é severo, é sofrido, mas isto aconteceu lá no começo da pandemia também. E é evidente que o pintor, o escritor, o romancista são pressionados pelo assunto a tomar proeminência durante os dias chuvosos, durante os dias de temporal, durante as épocas politizadas no sentido de aterrorizar a população. E o Leite Fernandes terminou a madrugada de hoje lancetando esse dedo com uma espécie de bisturi usado no sentido de aperfeiçoar as pinturas e os desenhos. Foi uma sangueira total. Deu para arrumar e para dar uma chegada à farmácia mais tarde. Mas primeiro, nós temos obrigações a cumprir. Nós temos que nos comunicar com aqueles que têm a atenção despertada, de repente, por um assunto um pouco mais proeminente ou que ocupe o chamado inconsciente coletivo. O assunto do dia é sempre e sempre, até que esse terror implantado pelo ditador russo lá naquele país sofrido e nas adjacências, até que isso passe. O assunto é, com certeza, o imperador terrivelmente voltado ao terror, que a maioria chama de Putin, e que o Leite Fernandes gosta de chamar de Putin. É mais doméstico, no sentido de significar um companheirismo que começa de manhã e termina à noite, lá pelas 12 horas, não. Termina com as 12 badaladas do relógio, quando o escriba vai tentar dormir. E Putin impressiona muito, sim, o Paulo Sérgio, que procurou acompanhar desde o nascimento dele até agora, em que ele começa ou desenvolve o processo de envelhecimento ou de anquilosamento, que palavra esquisita, daqueles tecidos que preservam, de certa maneira, durante a juventude, a lisura da pele, os cabelos, e evitam que as manchas se instalem durante aquele processo, que é o processo fatal, que leva as criaturas mais tarde a deixar de frequentar este mundo de Deus ou dos deuses e deusas, como querem outros. E Paulo Sérgio achou, sim, dezenas de fotografias de Putin, como tem algumas do presidente da nossa república, do Bolsonaro, como tem outras do Biden, antes de ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte, daqueles presidentes que antecederam o atual representante máximo dos Estados Unidos da América do Norte. O Paulo Sérgio coleciona essas fotografias e prestou muita atenção de uns tempos a esta data
naquilo que significa o facies das criaturas. Quando nascem, quando começam a pontilhar os caminhos sucessivos da vida, quando amadurecem, quando envelhecem, às vezes até quando morrem. O Leite Fernandes, quando era jovem, lia muito psiquiatria. Para se ter uma ideia, o Leite Fernandes, evidentemente, não é um frequentador de faculdades de medicina, mas foi amigo, num certo sentido, discípulo de Flamínio Fávero. Os penalistas moços de hoje não sabem quem foi Flamínio Fávero, porque a medicina legal não é muito frequentada por nós outros. Foi frequentada, assim, a medicina legal pelo Paulo Sérgio quando fazia um começo de pós-graduação na Universidade de São Paulo e pôde ver uma sucessão muito grande de autópsias lá no Serviço Médico Legal, que era pontilhado e era também presidido pelo eminentíssimo Flamínio Fávero. Para se ter uma ideia de como o Leite Fernandes é longevo, o Paulo Sérgio frequentou a casa de Flamínio Fávero. E havia um membro da família de Flamínio Fávero que tocava piano muito bem. Este antigo escriba deve ter, com certeza, uma foto, tem com certeza uma foto de uma familiar de Flamínio Fávero ao piano, na residência que era modesta, daquele eminentíssimo mestre da medicina legal brasileira e se dirá com também muita familiaridade da medicina legal internacional. O Leite Fernandes tem uma biblioteca de medicina legal muito grande por aqui, já leu aquilo tudo. E num desses dias, na madrugada, pesquisando as fotos de Putin, pôde absorver e equacionar a orografia daquela criatura avançando no tempo e chegou à conclusão que não foi confrontar em nenhum livro destinado à psicoterapia ou à psiquiatria. Chegou à conclusão de que o Putin é um leptossomático. Leptossomático. O leptossomático, ele volta para a esquizotimia. A esquizotimia é um passo, às vezes, muito adiantado para a esquizofrenia. A esquizofrenia é um ponto de contato com a esquizotimia e com a chamada sandice, ou com a insanidade psíquica. A foto que o escriba tem da maiorização da idade de Putin é sintomática nesse sentido. É um longilíneo no rosto, naquela classificação de Kretschmer, hoje abandonada, cresce pela grande maioria, mas é um composto de traços fisionômicos que se diria indicativos de periculosidade, que se diriam indicativos de periculosidade, melhor dizendo. O jovem que aparece naqueles traços fotográficos não é do tipo de se indicar um contador de piadas, não. Era um moço já preconizando
o que se tornaria mais tarde. E Leite Fernandes não costuma enganar-se nas suas previsões tocante a essa identificação ou esta indicação do comportamento de uma criatura pelos traços que ela exibe. E prosseguindo nessa crônica que não vai ser cumprida em tom de blague, o Leite Fernandes se lembra de Ariano Suassuna, que era um gênio. Suassuna era um gênio. E alguém disse a Suassuna que era feio. Suassuna era feio, mas era muito simpático, era sorridente, era jovial, era um contador de casos muito engraçados. E alguém disse a Suassuna: "Você é um homem de duas caras." E ele respondeu à criatura: "Você acha que eu estaria com esta se eu tivesse outra?" Porque Ariano era muito engraçado, amabilíssimo, afetuosíssimo, mas não era uma criatura bonita. Mas de forma alguma se o diria um homem mau. Não. Era afetuosíssimo, amantíssimo e dedicadíssimo ao companheirismo com seus semelhantes. O nosso imperador dos impossíveis, não. Ele tinha jeito de não ser portador de um facies indicativo de um amadurecimento simpático, não. E estava num ambiente profissional catalisador, sim, de um fazimento de maldades. Porque a criatura compor um setor político e ideológico da famosíssima KGB, que se diz não existir hoje mais na Rússia, mas que existe sim com outra denominação, uma criatura fazer parte ou integrar uma agremiação desse estilo e se dizer que ela tem bons propósitos é trabalhar com grande significativo ou significação, é trabalhar com os antônimos. É a mesma coisa que se pegar um agente funerário e se lhe pedir para fazer um espetáculo de pantomimas. Um agente funerário palhaço, contador de piadas só se for um locutor de piadas funéreas. Um agente funerário alegre, a gargalhar no meio da rua, os herdeiros do morto, os familiares, o apedrejarão com certeza durante os funerais ou depois, na hora de pagar o enterro. Então, o Tim tinha, sim, um rosto que não era atraente. Há homens e mulheres bonitos e feios, mas a fealdade não é sinal de maldade. Mas há
há criaturas que têm um facies correspondente àquilo que nós chamamos de temperamento. Os leptossomáticos normalmente são esquizotímicos, que é um caminho cordato para a esquizofrenia. E o facies, aquele jovem pertencente ao serviço secreto russo, ou seja, a KGB, o facies não é muito interessante no sentido de ser um fazedor de amizades. Evidentemente, é claro que isto pode servir de enganação. Obviamente, a pessoa pode ter um rosto voltado à maldade e pode ser um sacristão de igreja em via de uma aposentadoria honrada. Pode ser um prenúncio de um papa. Já se viu um papa com fisionomia de gente má? Já se viu um carcereiro com comportamento simpático? Houve, lá nos tempos da ditadura brasileira, quando aquilo estava a ferver, houve um torturador que chorava enquanto praticava a tortura contra as vítimas do seu poderio satânico. Ele chorava. Chorava, mas feria. Chorava, mas maltratava. Chorava, mas escarnecia. E o seu sorriso, a sua risada, era mais que um sorriso, mais que um escárnio. Era o prenúncio do fim para aqueles que choravam junto. Então, perceba-se onde o Leite Fernandes se pôs quando começou o dia de hoje, conversando com Jones Tamato Leite Fernandes, que é a sua segunda esposa. O Paulo Sérgio é muito sábio, porque teve os seus dois afetos em mulheres muito fortes. O homem que tem conceito cabalístico até sobre aquela que deve ser sua companheira, esse homem procura mulheres fortes. Não tenta localizá-las em portadoras de meiguice ou de virtudes exclusivamente domésticas, a não ser que elas tenham também, concomitantemente, o poder do aconselhamento, evitando até mesmo que o seu companheiro faça bobagens grandes durante a vida. E Leite Fernandes olhava Jones Tamato tomando café da manhã com ele hoje e tinha um profundo respeito por aquela advogada que, enquanto lhe dizia: você coma um pouco mais porque você está a se alimentar mal, estava a dizer também: você não passe a noite a desenhar essas figuras dramáticas ou escabrosas que você às vezes encontra no seu sonambulismo, porque amanhã de manhã ou hoje de manhã é hora em que você precisa trabalhar, em que você precisa pensar na sua família
em que você precisa pensar no seu trabalho, em que você precisa pensar nos seus clientes e precisa parar um pouco a manifestar o seu entristecimento quando vê que há famílias próximas ou que foram mais próximas que estão sofrendo muito pela morte de um coautor da felicidade que as famílias tiveram, sabendo-se que sabendo-se que a morte é fatal. Ela chega sempre, como há de chegar também para o Putin, mais cedo ou mais tarde. Putin se vai e a Rússia, de repente, recupera os seus pendores ao respeito à dignidade e à liberdade dos seres humanos. Dito isto, o Paulo César vai cuidar do seu dedo ferido, que foi um lancetamento muito sério na madrugada. Vai cuidar disso aqui, que está começando a doer. Vai terminar de enquadrar, quando puder, esta figura aqui, que ele mesmo não sabe como fez, o que fez. Vai pensar depois naquilo que dimensionou em torno dessa cruz negra, vai tentar organizar a sua exposição para depois dessa pandemia, que há de ser possível, e quando puder expor as suas obras, que são umas 40, o Leite Fernandes vai receber seus amigos e amigas com um abraço apertado, que há de ser possível. E vamos sorrir também um pouco, relembrando aquilo que passou. O Leite Fernandes fez também uns marcadores de papel muito bonitinhos, em plástico permanente, para que os adquirentes das obras ou dos seus livros possam remarcar os papéis, as folhas e os manuais sem se perderem no entreato dos parágrafos postos lá atrás. Vamos começar a trabalhar, desempenhando as tarefas do dia. Um recado final às nossas companheiras, porque o Leite Fernandes hoje está falando, embora não o diga, está falando das mulheres, sim, que são hoje no Brasil inscritas em porcentagem de 52%. Nós temos mais juristas mulheres no Brasil do que homens, respeitadíssimas, aliás, valentes, muito competentes, determinadas e prontas, já estão prontíssimas a dividir na Ordem dos Advogados a liderança sobre essa multidão de profissionais que, no fim das contas, é constituída em parte por párias, por bacharéis submetidos a essa parte de sofrimento enorme, uma família extravagantemente grande, gerada inclusive em porção significativa pela corrupção que existiu e não se sabe se existe ainda no nosso Ministério da Educação. Aquilo era uma fábrica de bacharéis, uma coisa inominada no sentido da extravagância que tomou conta daquele ministério, que apodreceu no decorrer do tempo. E se dirá que nós combatemos aquilo? Não, a ordem combateu aquilo, mas minoritariamente, porque
aquilo foi um envolvimento que se embolotou na facilitação, a abertura de cursos jurídicos no país. Hoje multiplicada tal equacionamento, multiplicado tal equacionamento via cursos por computador. Então, ministro da Educação, eu nem sei quem você é. Se você não tiver juízo, e talvez não tenha, e com certeza não deve ter, veja o que está acontecendo nas gavetas que estão apodrecendo o Ministério da Educação que esse país tem. Este escriba tem pecado, sim. Procurando bem, todo mundo tem perebas. Como dizia Chico Buarque de Holanda, e como diz ainda numa musiquinha que foi famosa, procurando bem, todo mundo tem perebas. Mas esse tipo de ferimento, este advogado criminal com 60, 61, 62 anos de advocacia, ainda muito lúcido, esse tipo de perebamento, este escriba não tem, não. Não se lhe pode atribuir omissão no apontamento deste apodrecimento do nosso Instituto Maior de Fiscalização do Ensino e do Estudo do Direito no país. Então, ponha o juízo na cabeça. Ponha um juízo na cabeça. Porque a ordem nunca combateu isso como era preciso, como era necessário. Nós temos cidades pequenas no estado de São Paulo com 4 ou 5 faculdades de Direito. Santos tem 8 ou 9 institutos de ensino de ciência jurídica no país. E nós deixamos acontecer. E isto aí é uma responsabilidade a ser dividida assim em partes iguais entre advogados e advogadas, entre advogados e advogadas. Porque outro dia se disse, nós somos parceiros e parceiras, nós somos iguais. As nossas responsabilidades como homens são iguais, são mais que análogas, são igualitárias na divisão das nossas atribuições e das nossas responsabilidades. E aquelas colegas nossas, mulheres competentíssimas, que são hoje presidentes de seccionais e de subseções, têm sim obrigações iguais às nossas. E valentia, que está muito superior àquelas que nós temos demonstrado timidamente no combate a essa podridão, sim, que invadiu o Ministério da Educação. E se, quando for preciso debater isso abertamente, que se debata essa vilania sem que se fechem as gavetas daquela coisa que está por lá. Hoje nem se sabe como está por lá. Então, nossas parceiras, sim, as nossas responsabilidades são absolutamente iguais. E para terminar, houve uma criatura muito desprovida de preceitos éticos, que fez uma brincadeira muito feia com aquelas nossas companheiras que estão lá nesse país sofrido, uma brincadeira que não se faz de forma alguma e que este escriba não há de repetir. O sujeito que disse aquilo já foi punido, já foi, está escondido atrás das portas, a se envergonhar por ter dito aquilo que não deveria ter dito de forma alguma. Isto já acabou. Esse homem já está a pagar o preço. E não se vai perder tempo
a mais para esse tipo de rediscussão, porque mulheres e homens hoje, com atribuições e responsabilidades iguais, têm força, responsabilidade e atribuições suficientes para lidar com isso de forma tão atualizada que não seja mais necessário repicar nesse assunto. Porque se partirem para esse repicamento, nós teríamos a suspeita de que vocês continuam entendendo que é preciso cuidar disso, vocês são valentes o suficiente para se defenderem sozinhas e com muito mais potencialidade que sabe que nós homens. Estão ocupando, com certeza, postos importantíssimos na política nacional, estão dirigindo faculdades de medicina, faculdade de direito, engenharia, de física quântica, estão dividindo o tempo, inclusive, com os programas mais importantes que a nossa televisão tem. Estão marcando o compasso, que significa, assim, igualamento conosco, sem que se percam nisso a candura e a delicadeza que faz parte do comportamento de vocês. Então vamos trabalhar. Um recado à nossa presidente da seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Patrícia. É hora, doutora. A Ordem precisa se intrometer nesse problema político nacional. Precisa sim. Nós somos 1,5 milhão de advogados e advogadas. É preciso meter a mão nessa coisa, doutor. Não se pode ficar esperando que as coisas aconteçam e com a nossa corporação escondida atrás da porta, dizendo de vez em quando, se é que alguém o tenha dito, que isso não pode acontecer. Nós somos uma força política muito poderosa, muito poderosa. E vocês, nossas companheiras, estão a liderar um pedaço grande dessa força. E um pedaço que está muito mais valente do que aquela porção que os homens dizem que estão a colocar sobre os seus pés. Então, o Leite Fernandes dá esse recado a vocês todas. Nós somos iguais. E dentro dessa igualdade nós temos coisa muito importante a tratar. Esse assunto já é remexido demais. Esse homem já vai pagar o pecado dele pelo resto da vida. Pelo resto da vida ele há de ser escarmentado. E é um exemplo a que os outros não façam igual, ou não tentem fazer igual. E vamos cuidar de coisa séria. Porque o Brasil está por aí dependendo de todos nós. E dependendo muito mais de vocês, que hoje estão em número maior de inscrições na ordem do que aquele número consagrado a nós homens. Vocês já dominam aquela espécie. E com o respeito devido a vocês todas, e com os olhos da Johnny Stamato Leite Fernandes, postos no Paulo Sérgio, no café da manhã, vocês têm parte grande no comprometimento nosso no auxílio à condução dos destinos da nossa pátria. Então vamos lá, vamos à batalha, falar de coisas muito importantes, sim. Presidente do Conselho Seccional da Ordem, nós não podemos ficar mais em silêncio, vendo o que está acontecendo por aí, nas esquinas ou embaixo das nossas camas, com esse embrenhamento do Brasil na omissão
o recatamento, quando todo o mundo todo está exigindo que nós tenhamos um posicionamento muito ágil e muito positivo na solução daquilo que está acontecendo lá fora com esse país tão sofrido. Dito isto, vamos ao trabalho, cuidar desse dedo que parou de sangrar, prometer em casa que nós vamos almoçar e la nave va, o navio segue o seu rumo.